Olá, deusas e deuses, sejam muito bem-vindos a mais um programa Afrodite, segunda temporada na Cuboplay. Lembrem-se de que nosso programa segue ao vivo às quartas-feiras, às 21 horas, mas em qualquer outro horário, na plataforma da Cuboplay, ok? Então hoje quem está aqui com a gente é a Suzana Oliveira, nossa co-host, que vem de outro estado para estar conosco. Suzana, por favor, nunca é demais apresentar-se, não é verdade? Ai, muito obrigada por estar aqui de novo, e agora com a temporada inteira estarei aqui, né? Maravilhosa. Então, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e estou aqui em Porto Alegre com essa maravilhosa. Meu nome é Suzana Oliveira, como ela disse, sou nutricionista capacitada em nutrição hormonal e terapeuta tântrica para mulheres. Espero agregar muito aqui no Afrodite. Essa coisa do Tantra a gente também vai falar, tá? Porque ela está com Tantra sim, gente, ó. Louca pra saber. Louca pra saber, porque eu sou uma ignorante, né? Mas enfim. Mas então, o tema de hoje é nutrição e autoestima. Eu quero entender essa ligação, porque as pessoas me olham, eu vou me usar como exemplo e como ferramenta. A gente, assim, eu achei importante não trazer um convidado ou uma convidada hoje, porque assim, talvez a melhor cobaia seja eu. Eu tenho uma autoestima que eu considero boa, né? Alguém por aí, né, diria muito boa. Mas não é tão verdade assim. Eu tenho uma autoestima muito boa. Realmente, ela é uma autoestima boa, enfim, eu tenho um autoconhecimento muito bom. Mas eu quero entender o que tem a ver a questão dessa nutrição, porque eu não sou ligada nisso. Eu ouço meu corpo, quando eu tô a fim de comer eu como, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, sim. Mas o que é pra ti esse conceito? Deixa eu entender isso, tá, para daí começar a desenvolver. Vou pegar o gancho que você falou assim, eu como quando eu tô com fome, mas você lembra uma vez que a gente conversou, que você disse que você come muita carne? Lembro. Então tá, segura essa informação de que você come muita carne, tá? Primeiro a gente vai entender o ciclo da autoestima, tá? E nutrição. Que a gente pode colocar como autoestima aí, depressão. Você vai entender. O que acontece? Nós temos hormônios que são imprescindíveis, eles não são só importantes, eles são imprescindíveis para o nosso bem-estar. Tá. Para a nossa alegria, para o nosso prazer, para a gente ver a vida de uma forma colorida. São serotonina, endorfina, ocitocina, tá? Quando esses hormônios estão modulados, estão organizados, inevitavelmente você vai ter uma boa autoestima, porque você está bem com você e com o mundo que te cerca, ok? Então, como que acontece, por exemplo, a queda da autoestima ou o início da depressão? Por dois fatores, ou emocional ou hormonal. E um está completamente ligado ao outro. Então, vamos lá. Você sofreu um baque muito grande emocional. Você perdeu um parente por um falecimento, você tomou aquele pé na bunda maravilhoso. Você passou por alguma situação de emoção muito complicada. Gente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, o nosso corpo reflete fisicamente. Exemplo, imaginem agora que você está chupando limão. Imagina você espremendo mesmo limão. Ai, gente, socorro, que isso? Você vai salivar. Você vai salivar. E não necessariamente você está chupando limão, você não está chupando limão. Provavelmente você salivou. Ou seja, o que você pensou, o que você sentiu, o seu corpo físico refletiu, ok? Então, quando você toma um baque emocional muito grande, o seu corpo reflete fazendo despencar serotonina, endorfina, ocitocina. Se você não busca ajuda, vira depressão. Mas então, peraí, então essa depressão, essa queda, ela não necessariamente vem somente, esse reabastecimento, não é essa queda. Esse reabastecimento, pegando o gancho da nutrição, não vem somente pela questão de
vou pegar um antidepressivo, vou não sei o quê. Se eu tenho uma saúde ou uma alimentação que me dá isso, de algum lado, eu tô... Suprida. Ah, tá. Então vamos Era isso supor que eu queria aconteça isso, Deus me guarde, comigo ou com você. Tá. Eu estou super suplementada, você come carne adoidado, estamos bem nutricionalmente. Tivemos um baque emocional muito forte. Aquilo vai ser natural, vai ter a queda, mas já já a gente já vai chegar mais rápido. muito mais rápido. Se for uma pessoa que já tem uma alimentação ruim, esses hormônios vão demorar a subir. E aí começa aquele processo de tristeza prolongado. E processo de tristeza prolongado, baixa autoestima que leva à depressão. Entendeu? Sim, que se uma a pessoa já não come bem uma vai coisa, levando a outra. e aí vai Ok. precisar de medicação, né? Esse foi, pode ser que precise de medicação, sim. Esse foi o estopim emocional. Uhum. Mas tem outro estopim. Por exemplo, a pessoa está com uma resistência insulínica. A pessoa tem a prática de vida de comer só fast food, né? Essas lojas todas aí que vendem sanduíches e lanches e pizza e comidas rápidas, gôndolas de supermercado. Essa pessoa passa a ter resistência insulínica, que é um hormônio também. Quando a insulina ela começa a ter dificuldade de ser produzida de tanto glicose que você coloca no seu sangue, a queda desses hormônios também. Aí a pessoa não consegue entender por que de repente ela não consegue mais ter graça na vida, além do ganho de peso, ela tá mais tristonha, a autoestima dela não é mais a mesma. Sim, então só querendo dizer que a pessoa que daqui a pouco ela opta por esse tipo de alimentação e daqui a pouco de uma forma até inconsciente, né? Ela tá assim, ó, porque ela tem uma vida corrida, os executivos são vítimas disso. Problema emocional. Ela fatalmente vai ter um momento ou outro. E esse problema emocional reflete em várias coisas. Baixa libido sexual, por exemplo, ou aquele que a gente chama de workaholic, eu acho que é workaholic. Workaholic. Que a pessoa começa a trabalhar demais e aí a pessoa começa a ter problemas para dormir, autoestima no chão, começa a beber não só por prazer ou por socializar, mas por necessidade de ficar bem. Isso tudo é baixa autoestima, que começou na má alimentação. Então, tanto pela má alimentação quanto pelo estupim das emoções, você pode ter a queda da autoestima. E não importa se começou pela emoção, se começou pela má alimentação, vai se corrigir com a alimentação adequada e suplementação adequada. Suplementação pode ser manipulação? Manipulação, sempre. Eu nunca indico você ir na farmácia e comprar a AZ da vida. Ah, não, isso aí eu porque são fabricados em grande demanda, em grande escala, portanto o encapsulamento não é de boa qualidade, a biodisponibilidade não é de boa qualidade, então pode estar lá escrito vitamina C 100%. E tem, só que você não vai absorver nem 10. Sim, é a mesma coisa com creme de rosto, né? Exatamente. Que a gente fala, não tem ali a mesma coisa. Tem que manipular, e são específicos. E esse remedinho, né? Vou chamar assim, que não é bem remedinho, ele é uma injeção que o pessoal tem usado e que virou febre. Ai, meu Deus. Virou febre e a galera deve saber do que eu tô falando. Que na verdade é uma medicação para diabéticos e que a galera descobriu que emagrecia, porque tirava a fome. Só que é o seguinte, eu sou uma desentendida do tema. Mas o pouco que estudei, né, em psicologia de corpo humano, ao ler a bula, pensei o seguinte, tá, mas sendo para diabéticos, ele vai direto atacar na insulina, que é no pâncreas. Aí eu tô pensando nesse povo daqui a 5 anos, não tô nem jogando para 10, tá? Tô falando para 5. Jogaria até menos. Tá, e aí como é que vai ficar esse povo? Que assim, uma bomba de insulina. Uma bomba, metabolismo todo bagunçado, porque o que acontece? Uma hora você vai ter que parar de tomar. Você não vai tomar o resto da vida. Até porque cria resistência também. Cria resistência também. O corpo vai começar a buscar por aquilo. E não tem. E aí? Aí começa o distúrbio de metabolismo que a gente vê toda hora, eu vejo todo dia, toda hora, tanto em consulta online quanto presencial. Do pessoal com o metabolismo todo ferrado, porque
porque tentaram muitas pílulas mágicas, as moças adoram pílula mágica, pessoal. O pessoal adora, gente, não existe pílula mágica, não existe injeção mágica, não existe aguinha mágica, óleo mágico, não existe. Não existe. O beabá tá aí. Teve uma. Me conta. Então, uma blogueira muito famosa, claro que ela tem uma equipe de profissionais por trás dela, ela falou algo que todo mundo ficou bem revoltado com ela, mas ela não estava errada. Ela disse assim, se as pessoas começassem a comer comida, não precisaria de nutricionista. Arrasou. Gente, me deu um tiro? Me deu um tiro. Mas ela falou a verdade. Porque na verdade... sempre pela verdade. Tá, mas mesmo coisa. Que essa verdade me prejudique, entre aspas. Entre aspas. Entre aspas, porque assim, quando você fala pra alguém leigo e falar assim, você precisa comer comida. A gente vive num mundo tão cheio de opções que a pessoa já tá com dúvida já do que é comida. Eu tenho muita gente que chega pra mim e fala, Suzana, eu sei que eu preciso comer comida, mas eu preciso de um cardápio. Entende? Eu já tenho um ranço de um cardápio, a pessoa me mandar um cardápio. Esmagador 99,999 precisa de um cardápio para te nortear. Então, assim, desculpa, mas os nutricionistas que acharam ruim do que ela falou são incompetentes. São pessoas que estão no tradicionalismo, que não se atualizam, que não vão atrás, porque a fala dela não me atrapalhou nem um pouco. Pelo contrário, até porque tu defende exatamente a mesma ideia. Eu defendo, eu falo isso no meu Instagram. Se você for no meu Instagram, você vai estar lá direto. Come carne, vai pro açougue e vai pro sacolão. Pronto, você não precisa. Adorei o X sem o pão. Amei o X sem o pão. Ela postou, como dá pra comer um X, só que ela tirou o pão, o carboidrato, mas é o gosto dela. Não é que não dá pra comer X de vez em quando. Exato. Eu como X de vez em quando, quando eu tenho vontade, não tem problema nenhum com isso. Só que eu acho que assim, o pão me faz bem? Não me faz bem. Entendeu? Eu acho que assim, eu tenho uma velha hashtag que eu já te falei, que é a história do escute seu corpo, porque, cara, o teu corpo te fala o que cai bem e o que não cai. Mas você lembra que no início eu falei assim, segura essa informação de que você come muita carne? Sim. Só por você comer muita carne, você já dá um aporte de um macronutriente, que é maravilhoso, que é a proteína. Essa carne vem acompanhada de gordura boa e natural, tá? E você tem todos os micronutrientes ali. Então você não tem aquela necessidade de comer besteira. E querendo ou não, o pão é uma besteira. Meus pacientes comem, porque é um processo. Mas eu como. A minha alimentação não é 100% limpa, eu já estou nesse patamar da vida, né? Já cheguei nesse ponto. Mas se você tem uma alimentação voltada para sacolão e açougue, e bem mais açougue do que sacolão, você vai ter pouquíssimos problemas na vida. Inclusive de autoestima, que é o nosso tema. Porque na carne vermelha, principalmente, tem todo o complexo B. Que é onde eu morro, né? Tem todas as vitaminas lipossolúveis, que são as gorduras, vitamina A, D, K e E, que são imprescindíveis para a produção de hormônio. Sem essas vitaminas, você não produz hormônio. Sem B12, você não produz hormônio. E tá tudo ali. Até a questão de colágeno pra pele, firmeza, colágeno, né? Pra pele. Você quer uma coisa que aqui no sul vocês têm um pouquinho mais de resistência, mas que lá em Minas a gente faz direto, que é o meu botox natural, que a gente estava conversando. Eu comecei a fazer botox ano passado, com 45 anos. Ah, ela quis se exibir, né? Nojento. Eu quis me exibir. Tudo bem, eu vou aceitar essa hoje. Porque, gente, a vida inteira eu comi pé de galinha, caldo de pé de galinha. Bom, então tá ali, né? É extremamente rico em colágeno. E não é esse colágeno que você compra em qualquer lugar, que não vai ter a vitamina C junto, que é o precursor. É o colágeno do próprio animal. Sim, tá vendo direto, né? A né? pele é fantástico para a pele. E para a produção de hormônios. Entende, então, como que a nutrição tem tudo a ver com a autoestima? Eu realmente não consigo ficar um dia sem carne. Assim, não consigo ficar 24 horas. Mas aí tem a ver, realmente... A minha mãe assistiu o nosso outro episódio. No outro dia ela parou de tomar simvastatina. Graças a Deus. Já achei ótimo. Uma vida foi salva. Uma vida salvamos. Porque assim, é uma enxurrada de informação. E isso que eu tava te falando, assim, a gente anda muito emboiada, né? O povo adora um brete. Eu tenho ranço de brete.
Porque a fulaninha vai, então todo mundo vai. Ai, eu odeio Aí manada. eu ia dizer, não, mas tá, Ai, amor, mas o gente, povo adora manada. E eu falo isso com o Roy direto, odeio manada. mas eu sou taxada de nojenta, de metida, justamente por causa disso, que a manada vai pra cá, então tá indo pra cá, então onde a manada vai eu vou pro lado Meu oposto. pai sempre falou isso comigo, Suzana, se tá todo mundo indo pra lá, vai pra cá. Porque E a nutrição não é diferente. Porque existe uma coisa que é as pessoas conseguirem ter a sua, se obviamente eu olhar pra mim e a minha percepção, a minha vontade, o meu desejo for o mesmo, Exato. mas é que na verdade ali não tem penso, ali tem tamo indo, quero fazer igual. Todo mundo indo, vou junto, porque eu estou com preguiça de pensar se aquilo ali é bom ou não pra mim. Preguiça de pensar. Bom, daí eu já tenho ranço, né? E aí e ranço é uma coisa que vem natural, né? É uma coisa que a gente não faz muito. Nasce. A gente não faz força, né, pra ter ranço. Não. Mas é uma coisa muito louca. Mas eu acho que a comida e essa coisa do doce que eu já tinha te perguntado também, que eu acho que assim, não é só uma questão. É genético, será? Por exemplo, a minha mãe não come doce. Meu pai até gosta. Mas a minha mãe, por exemplo, na minha casa não tem doce. Observa, Kelly, que os mais antigos, né, os nossos pais, os nossos avós, eles não têm tanta compulsão como os jovens, percebe isso? Você Sim. consegue perceber? Por quê? Foi a introdução do fast food. Qual era a alimentação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós? Comida. E até a qualidade do doce, que o doce era caseiro, né? O doce era caseiro. E de sobremesa. Isso! Fruta de sobremesa. E um prato, ele era riquíssimo em proteína, gordura boa, em Minas um bom torresmo, uma boa carne de porco, arroz, feijão, angu. Ai, adoro torresmo. E uma verdurinha, uma couve, uma mostarda, alguma coisa nesse sentido. Essa era a base alimentar. O leite era um leite natural da vaca, que era criada em pasto. Sim. Não era essa vaca hormonizada como ela é hoje. Sim, agora tu já pega o troço inflado. Já pega tudo inflado. A vaca tem que dar leite toda hora. Quando é que a gente dá leite? Quando a gente está gestando e quando a gente ganha o bebê. A vaca está o tempo todo induzida. É como se ela estivesse parindo o tempo todo. Olha a quantidade de hormônio que tem. Isso fez o quê? A resistência insulínica. Excesso de carboidrato. Na época que os americanos viviam comendo bacon com ovo de manhã, não estava do jeito que está. Hora que entrou aquela loja, né? MC Donald. O MC Donald chegou, né? Aí, todo mundo sobrepeso, chegou o MC Donald aqui para nós também, e tá degringolando, tá? Fora que aumentou demais a população, a agricultura, o solo está cada vez mais pobre, por quê? Tem a questão também das pessoas que entraram aí no movimento de vegetariano, né, do vegano, então a plantação teve que aumentar, que isso trouxe grandes prejuízos também na questão do solo, nos fornecer micronutrientes. Por isso, de novo, o que? A suplementação. O cromo, ele é o mineral responsável para regular nossa insulina. Nós tínhamos isso na alimentação, nós não temos mais. Por isso que a grande epidemia que nós temos é o diabetes. Verdade, eu vejo isso na minha família, assim. Os últimos exames que eu fiz, a última bioimpedância que eu fiz, a Nutri falou, ai que ódio, não parece nem que tu bebe. Eu falei, ai que bom, né? É fake total, né? Porque a pessoa bebe. Porque ela falou assim, provavelmente porque o meu corpo ele faz todo o processo que ele precisa. Mas aí tem um cuidado com o sono, né? Tem toda uma preocupação com outras coisas. Nós somos indivíduos que têm várias pequenas outras coisas, né? Várias caixinhas. O meu ponto sempre foi assim, pensando em manada, não temos pílulas mágicas, mas sempre temos uma invenção. Sempre aparece alguma coisa. Sempre aparece algo para te dizer assim, não vai te esforçar.
Não vai pensar, pra que sofrer? Olha, esse feed do Instagram, senhor, aquilo ali, clica aqui pra quê? Aí aparece lá um estômago saindo, diminuindo e ficando isso, magro, já é aquela barriga ficando sarada, chupada, maravilhosa. E tu diz, mas pra que eu tô aqui correndo então, né? Aí tu diz, nossa, que ódio. Até mais tarde, levantar cedo pra treinar. Exatamente, né? Aí vem a culpa, aí vem aquele monte de coisa que a gente faz, a gente sabe, né, as sabotagens. Quero saber do chip da beleza. Que, aliás, foi uma pergunta aqui da nossa Elisa, já vou falar, já vou introduzir o povo Bastidores. aqui. Bastidores. O pessoal que trabalha Quando o microfone caiu, aí caiu também o espumante, aí e a gente já fez a parada, já fez e vamos lá. A gente é todo mundo aqui reunido participativo. Tem um ditado muito cruel, que diz assim, todo dia sai um esperto de casa na esperança de encontrar um bobo. Essas invenções cabem nisso aí, né? Sem ofender quem adere a isso, por quê? São leigos. E o que a gente precisa hoje em dia? Praticidade. Então, se você vê alguma coisa como um chip da beleza que vai te dar tudo que você precisa, sem você ter que gastar tempo, sendo que você tem que fazer muita coisa, você vai pensar, poxa, eu vou otimizar no meu trabalho, eu vou otimizar no meu estudo, eu vou otimizar aqui, vou otimizar ali, e esse chip vai resolver minhas coisas. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. A priori, no início, tudo que você faz vai te dar um resultado. Porque o nosso corpo entra em hormese. O que é hormese? É quando o seu corpo sai do habitual e começa a fazer alguma coisa diferente. Ele reage. Tá? E ele reage queimando energia. Queimar energia, queimar caloria, que é emagrecer. Que é o objetivo de quase todo mundo. Então tá. Coloquei o chip da beleza, ele vai me dar resultado, a princípio. Chega num ponto, ou você entra em platô, ou você vai ter que tirar aquilo, porque o chip da beleza, especificamente, é uma bomba hormonal sintética. Puta merda, ainda sintética? Sintética. Tem a progesterona, nós produzimos progesterona, mas tem a progesterona sintética, feita em laboratório. Uhum. E tem a progesterona, que é idêntica à nossa biologia. Que é com o médico. Mas esse chip da beleza são hormônios sintéticos. E nós, mulheres, temos um quê a mais. Nós precisamos de estrogênio para ser saudável, tá? Na época lá dos nossos avós, um pouquinho antes, Marilyn Monroe, por exemplo, era uma mulher rechonchudinha. Eu vi uma matéria, inclusive, falaram exatamente sobre isso. Uma gordurinha na barriga, isso aí. Celulite no culote, por quê? E considerada mulheres, ainda hoje... Exato, hoje. Maravilhosa. Mulherão, maravilhosa. Nós, mulheres, nós temos, até uma mulher que é muito magra, inclusive a nossa Elisa, né? Uhum. Você Tô pode com uma raiva da Elisa, jogar no rosto dela hoje. Não tem, Elisa? Você tem celulite? Tem. Puta que nojo. Porque ela tem estrogênio no corpo dela, né? E é o estrogênio que faz a mulher ser feminina, é o estrogênio que faz a mulher gerar... Ter as formas femininas. Ter as formas e tudo mais. Quando a mulher entra num estado que ela não tem celulite, que ela está toda definida, ela está tomando hormônios... São aquelas da academia que são que vem com uma forma já mais masculinizada. Exato. No meu Instagram tem lá o meu antes e depois, porque eu tomei oxandrolona, porque eu quis ver como que era. E não, eu ia te dizer, mas os efeitos, além da voz, essas coisas, tem efeito ruim? A voz engrossou um pouquinho, sim. A oxandrolona é a droga com menos agressividade, vamos dizer assim. Mas assim, meu corpo seco, definidíssimo, sem celulite, não menstruava, para início de conversa, tá? Não menstruava, o corpo perfeito. E do lado tem já o meu corpo com celulite, que eu estou com celulite, eu estou com 10 quilos acima do peso, que eu estava antes, mas agora eu estou saudável. Eu não estava. Ah, tá. Entendeu? Eu precisei fazer esse laboratório comigo mesmo, porque eu faço com tudo. Quando eu comecei a estudar a cetogênica, a dieta hormonal, a dieta low carb, a dieta vegetariana, eu testei tudo em mim. Tudo. Então eu sei exatamente como que funciona. Obviamente muda muito de organismo para organismo, mas a base é uma só. Uhum. Então, eu falei esses dias, falei, gente, meu sonho é voltar ao padrão de beleza onde a mulher pode ser
um pouco rechonchudinha. Não estou falando sobrepeso e muito menos levantando bandeira de obesidade, que você tem que se aceitar, porque você não tem que se aceitar naquilo que está nas suas mãos para mudar. Não, com certeza. Você eu tem entendi. que se aceitar numa condição que você não tem como mudar, mas se está nas suas mãos mudar, você não tem que se aceitar. Não estou falando de sobrepeso, eu estou falando de medidas corporais normais dentro do padrão. E que são, daqui a pouco, é o próprio biotipo da pessoa, que Por ela não exemplo, faz, Kelly, né? eu tinha 72 de cintura e 92 de quadril. Uma diferença pouca. Hoje eu tenho 75 de cintura e 105 de quadril. Olha como eu fiquei muito mais curvilínea. Porque eu tô com o hormônio natural para mim, que sou mulher. Então, com o que a nutrição trabalha? Que trabalha a autoestima demais. A mulher que tem estrogênio, ela tem autoestima. Porque isso faz com que a mulher se sinta desejável, inclusive é o estrogênio que libera feromônio. Não, eu vou te dizer que eu já tive 10 quilos a menos do que eu tô hoje. E eu, obviamente, eu me achava maravilhosa. Mas é porque eu emagreci assim, naturalmente, né? Enfim, eu me achava maravilhosa, seca, sem bunda, né? Assim, achava tudo lindo. Mas eu não fazia o sucesso que eu faço hoje. Cara, é impressionante, assim, ó, não é porque, tipo, o meu marido falava, Kelly, gente, não tem nada em casa aí, sério, tá passando uma tábua, entendeu? E aí eu ficava assim, pra mim aquilo era maravilhoso. Ai, eu achava ótimo, tudo ficava lindo, tudo caía, sabe? Aí a roupa fica bem... Isso, né? Mas é uma coisa da mulher, porque não só pro homem, mas pra outras mulheres. Outras mulheres que me viam diziam, nossa, e me veem? Sério que tu te acha gorda? Não é gorda. Assim, é aquela velha história de que a gente pode estar um pouquinho melhor, pode estar não sei quem, enfim, né? Mas, poxa, tá definida, não tem barriga, tá, né, tem cintura marcada, tem um quadril legal, malha, tá com a saúde legal. O que tá reclamando, animal? Tipo assim, ainda até ornou, né? Mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? Da gente nunca estar satisfeito também. E isso leva a uma coisa também da depressão, de ficar catando problema, né? Porque quando tu fica achando problema com a tua imagem, isso tem um fundo de que tem outra coisa que tá te incomodando. Sim, e as redes sociais vieram para poder contribuir muito negativamente para isso. Sabe que eu entrevistei um otorrino que me falou isso. Ele disse que ele tá tendo dificuldade nas rinoplastias porque todo mundo quer o nariz do filtro lá do Instagram. Mas não existe lá, é um filtro que foi feito, né, gente? Entendeu? Então, assim, todo mundo, a gente sabe que nós não somos simétricos, né? Um lado não é igual ao outro. Isso serve pro nariz, enfim. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente tá também perdendo essa referência do natural. Do natural, exato. Igual assim, como eu faço muito atendimento na casa da pessoa, home care, eu procuro sempre estar o mais próximo possível do que eu sou. Porque é horrível quando alguém te conhece pelo Instagram, te conhece pelas redes sociais, e aí você se apresenta pessoalmente e fala, quem é você? Exatamente. Quem é você? E o pior é que a pessoa não esconde a cara de quem é você, de desânimo, né? Desânimo, então eu não gosto muito de usar por causa disso. E minhas pacientes, sempre que eu detecto que tem alguma influência que está vindo de rede social, eu mando parar de seguir todo mundo. Ai, isso não existe, isso é filtro. Agora, se a gente tirar a roupa aqui nós duas agora e tirar uma foto as duas paradas assim, vai ser uma coisa. Se a gente fizer 1000 poses e luzes e jogo de câmera e posição, vai ser... São duas outras mulheres completamente diferentes. Até a luz. Às vezes, assim, ó, quer ver? Cabelo é uma coisa assim, ó, tu vai lá, pinta o cabelo. Aí tu faz a foto na luz lá do cabeleireiro, né? Tu vê uma cor. Na luz da tua casa é outra, porque não é a luz especializada pro troço, sei lá se é assim que fala. Aí tu diz, mas acho que não era. Não, mas a melhor luz é a luz natural, pra tudo. Né? A luz natural é a luz do sol, né? A luz do dia, como a gente fala, luz clara, né? Aquela coisa toda. Mas eu fico pensando assim, eu conheço um monte de amigas que só postam fotos e sério, chega a ser um nojo. Perdem mais tempo ajustando a foto, clareando o dente. Não faço nada disso. Tirando... Não, eu não faço também. Não ajusto. Eu tenho celulite nas pernas que me incomodam muito.
Eu tenho um monte de coisa, mas assim, eu sou mulher, né, gente? Pois eu já te digo, você é saudável. Ai, obrigada. Aquela que fica feliz, deve ter sido Você isso. é saudável. Aí um dia, né? Tanto que sua autoestima é boa. Um marcador de saúde, gente, é autoestima. Mas A pessoa a que tem baixa autoestima, ela não é saudável, tá? Por causa de tudo isso que a gente tá falando. Você pode continuar. Mas a minha autoestima, ela é boa, sabe por quê? Porque as pessoas veem além disso aqui. Que existe uma coisa que o que define a casca, essa coisa toda, é o que tá aqui dentro. Com certeza. É o que as pessoas falam assim, a gente te acha linda, né? Mas assim, tu tem uma luz, tu é querida, tu é muito humana e tudo mais. E eu tô falando isso porque são coisas que eu ouço diariamente de pessoas que convivem comigo. Tá, agora faça um experimento. Outro dia eu ouvi isso de um médico e eu falei, eu vou falar isso, ainda preciso fazer um vídeo. Faça um experimento. Retire completamente a carne da sua vida por 2 meses e passe a comer só carboidrato. Essas pessoas vão ver essa luz em você. Não, mas não vou nem conseguir. Eu desafio você fazer isso. Mas não vou nem tentar, não vou conseguir. Gente, é uma coisa que precisa ser difundida. Essa energia, essa luz, que tem a ver com as suas emoções, porque quando você fala, você expressa aquilo que você está dentro de você. Entendeu? Tem tudo a ver com nutrientes. Se você está mal nutrida, você está seca, você está azeda e você vai passar isso para as pessoas. No mesmo corpo que você tem. Mas só de imaginar a ideia, já me dá um desespero. Já fico puta, já fico louca, já vou querer guerra hoje com qualquer pessoa que passar na minha frente. É só fazer não vou querer. É igual eu faço com a questão do leite de quem tem rinite. Se você tem rinite, alergia de repetição, sinusite, dores muito fortes nas articulações, fique 60 dias sem leite, sem laticínios para ver e volta aqui e me conta. Pode colocar nos comentários. Por quê? Porque tem que comer? Fiado. Ao contrário, retirar. Porque o nosso leite hoje é altamente inflamatório e derruba esses hormônios todos que eu acabei de falar. Eu não consigo tomar leite. Aí, nunca a mulher gostei. Tem uma alimentação ótima. De onde vem tanta autoestima? Ela não gosta de leite, ela não come carboidrato, ela só come carne. Eu nunca gostei de leite. Tem luz. E tem luz. Eu nunca gostei de leite. Sabe por quê? Não é uma intolerância, mas eu tenho me ataca o fígado. Não é uma coisa que desce legal. Não desce legal em você. E eu gostava de café, mas aí depois da gestação eu peguei ranço do café. A pessoa tem uma blindagem natural, gente. Eu sou louca por leite, tá? Eu tenho que fazer isso aqui pra não comer. Sério? Pra não comer. Porque o nosso leite realmente ele ficou extremamente processado, né? Demais, demais. Agora eu falo, se quiser ainda, o que dá pra salvar pouco é o de saquinho, que vem no plástico. Entendeu? Mesmo assim. O meu filho, ele em algum momento, assim, ele parou. E eu não insisti, sabia? Não insista. Não então, precisa. Que bom, menos mal. Não precisa. Ele vai adquirir várias doenças, inclusive vai mexer nos hormônios dele. Não, ele tá ótimo também, mas ele é também assim, eu vejo a alimentação dele pelo aplicativo da escola toda igual a minha. Sim, a criança, ela é o espelho, né? A criança, ela é o espelho do que o pai faz, não é o que você fala, é o que você faz. E eu acho Por isso que tem... ele faz assim. Ótimo. Sim. E essa questão, eu queria entender, quando uma pessoa não consegue ter todas essas percepções, mesmo tu indo lá na casa dela, dizendo tudo isso pra ela, é que, claro, tu tá falando com a Kelly, que já se conhece, que fez uma caminhada, né? Sim. Mas tu tá vendo o que tu tá falando e aquilo não tá reverberando dentro daquele ser. Olha, uma coisa que eu deixo além de um tapa na cara, claro, que é uma coisa que eu acho que é boa, né? Uma coisa que eu deixo muito claro. Primeira coisa, a pessoa tem que querer. Sim. Muitos maridos me contactam para eu cuidar da esposa. Não funciona. Não deu certo uma até hoje. Porque ele paga consulta, paga consultoria, paga até o tantra, paga tudo, mas ela não quer. Não adianta. É igual eu falo, você pode ter o melhor profissional te cuidando. Se você não quiser, não vai. Então a primeira coisa é isso. Segundo, suprir você de nutrientes que está faltando. Uhum. Então, a suplementação é imprescindível. Não tem um paciente meu hoje que não está suplementado. Por isso que eu criei a minha linha de suplementos, porque aí eu sei exatamente o que tem em cada cápsula. Eu sei o que tem em cada cápsula. Então, se eu prescrever para você X fórmulas, você vai estar tomando aquilo ali.
E até hoje deu resultado em todo mundo, porque eu sei o que tem ali dentro. Tendo esses nutrientes, a pessoa vai começando a mudar de ideia. Entendeu? Por quê? Porque os hormônios vão chegando em harmonia. Né? Um hormônio que é extremamente importante para o raciocínio é a ocitocina e a serotonina. Sem esses dois, a pessoa não consegue raciocinar direito. Ela tá te ouvindo aqui, ela tá te ouvindo aqui, ela tá pensando no sanduíche que ela vai comer a hora que a gente terminar de conversar. Entendeu? Sim. Então, assim, muitas vezes, Kelly, eu não troco nem a alimentação. Porque tá tão estragada, a pessoa tá tão viciada, ela tá tão assim. Tem gente que chega pra mim e fala assim, não toque no meu iFood. Eu falei, ok, tudo bem. Mas eu não toco no seu iFood, mas você vai suplementar tudo que eu te falar. Aí a pessoa vai lá e começa a suplementar. Daqui a pouco ela já tá fazendo uma panquequinha em casa. Já ela já tá com vontade de ir pro fogão fazer um omelete. Sim. Entende? É o processo. Não adianta eu virar para uma pessoa que está nesse estado e falar assim, não, você vai agora deletar esse aplicativo e vai começar a cozinhar. Não. Não vai, entendeu? Igual eu te falei, eu não tenho problema nenhum de lidar com a verdade, eu só encontro soluções e pronto, acabou. Entendeu? E também atrai pacientes que estão nessa mesma linha. Eu acredito que a gente... Porque se não for assim, é o que a gente estava falando antes, se não for assim, olha, é uma tranqueira na vida. Eu acho que nem precisa, sabe? Exatamente. Não vai adiantar nada. E então, tem uma outra coisa, te cortando, mas que eu não posso deixar de te perguntar. É sobre diuréticos. Por exemplo, uma pessoa que tem retenção de líquidos, que já tem uma dificuldade no retorno venoso, que é o meu caso. Eu já fiz cirurgia de varizes e tal. Cirurgia, não foi secar vasinho, não. Fiz cirurgias, tá? Porque eu tinha uma dificuldade séria no retorno venoso, preciso de drenagem linfática, etc e tal, sinto peso, aquela coisa toda. Então, não é um luxo, é uma questão de saúde, né? De necessidade. E aí, eventualmente, me indicavam assim, toma diurético, porque ajuda. Sim. Né? Sim. De fato, ajuda? Ajuda sim. Em casos mais crônicos, né, a intervenção de medicamento, não de suplementação, digo de medicamento, ela ajuda bastante sim. Tá? Tem medicamentos que são muito bons e que são realmente muito importantes. A minha birra com medicamento é quando ele substitui a saúde, ele tenta substituir o que é... Quando ele não vem para te facilitar. Exatamente. No caso desse, que tipo assim, bom, a pessoa já tem uma retenção de líquido, então ele vem para te ajudar. É um pouco mais severa. O que pode vir a acontecer? Assim que a gente começar o nosso acompanhamento, aos poucos você não vai ter esse problema mais. Porque a gente vai ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Né? Por exemplo, se você não dorme bem, alguma coisa está acontecendo ali. Está faltando algum nutriente ali. A gente vai suprir aquele nutriente que pode ser que vá melhorar muito na questão da sua retenção de líquido. Sim, porque quando um sono ele não é um sono bem completo, isso eu já ouvi falar, que a gente retém líquido, aí o cortisol também sobe, N coisas, né? O sono, Kelly, ele é tão importante que, assim, é uma coisa que mata. Você não consegue segurar o sono. Se você está dirigindo, você pode estar morrendo de fome. Você consegue continuar dirigindo. Te dá até mais gás de dirigir. Você quer chegar em algum lugar. Isso. Você pode estar com sede, que você vai continuar dirigindo. Mas se o sono te pegar, você bate o carro. Tanto que a gente sempre lembra, né, que sono e dor, técnicas de tortura, né? Exatamente, técnicas de tortura. E o sono até mais que a dor, tá? Mais que a dor. Eu sou super tolerante à dor, né? Então o sono pra mim é muito mais. Então, assim, o sono, ele é de extrema importância. E a pessoa que não dorme bem hoje, amanhã, que seja uma horinha, que seja meia, ou que dorme, mas acorda cansado, isso vai reverberando em queda de hormônios e que vai acontecer uma cascata de coisas na vida daquela pessoa. Entendeu? Se ela tem uma alimentação ruim, aí pior ainda. Mas e me conta, assim, isso que eu tava te falando, né, de pegar casos de mulheres que tu chega na casa e tudo bem que tem que começar por algum lugar, e eu entendo que muitas vezes esse lugar não seja chegar tirando tudo, né, mas teve algum caso, assim, que te chamou muita atenção, que foi realmente assim, nossa, essa aqui, que eu vou fazer, ou
Será que vai ter salvação? Sei lá alguma coisa que foi muito, muito, muito... Teve sim. Ela fez um depoimento para mim depois, que inclusive está no meu canal, no YouTube. Eu não mexo muito no meu YouTube, lá é para colocar alguns vídeos que são bem pertinentes, assim, sabe? Uhum. E tá o relato dela lá. Eu li o relato em vídeo para o pessoal ter noção. Ela chegou para mim, não era uma pessoa acima do peso, tá? Uma mulher de 40 anos, completamente destruída nas emoções. Ela não queria mais trabalhar, ela não queria mais sair de casa, ela não queria mais viver. Ela chegou para mim falando assim: se não der certo com você, eu vou me matar. Eu não aguento mais viver. Falei, meu Deus. Aí começo toda a anamnese. Ela não estava comendo mais. Tomava um chá, comia um biscoito, uma bolacha, né? Mas porque não tinha fome. Não tinha fome alguma. Histórico, né? Essa injeçãozinha que tá aí, Socorro. né? Foi a última coisa que ela usou. Sibutramina, esse a gente pode falar porque é mais conhecido do que andar para trás. Sibutramina é uma anfetamina horrorosa que tira mesmo o seu apetite, mas que te destrói na parte hormonal, inclusive libido sexual vai no pé, tá? Além de dor de cabeça, né? Porque uma vez já me deram isso, mas muito mais porque eu falei que eu estava ansiosa. Uhum. E aí me deram sibutramina. Deve ter te dado fluoxetina também, porque eles adoram associar essas duas um combo, né? drogas, né? E aí a dor de cabeça, e eu já tenho enxaqueca naturalmente, mas era uma coisa, eu vivia assim, ó, a cabeça pulsando, era uma coisa enlouquecedora. Pois é. Enlouquecedora. E assim, com esse histórico de pílulas mágicas, né? A pílula mágica dela era para quê? É uma pessoa magra com metabolismo até acelerado geneticamente, porém com celulite, que é o que a gente estava falando aqui. Ela queria o corpo perfeito, tá? E estava atrás disso. E tomou também, ela chegou a tomar oxandrolona, tomou estanozol, tomou Deca, que são hormônios sintéticos, são anabolizantos, né? Que o pessoal de academia chama de bomba. Tá, mesma coisa que a oxandrolona. Que é a mesma coisa que a oxandrolona, só que a oxandrolona é menos, a menos prejudicial, vamos dizer assim. Tá? Não é que ela é boa, ela é menos prejudicial que as outras. E ela veio com esse histórico. Quando eu pedi os exames dela, gente, vocês não têm noção. E tudo, Kelly, começa na bendita insulina. Tudo. Tudo vai começar e vai terminar na insulina. A insulina é o exame de glicose, tu quer dizer? Exatamente não. Nós temos a insulina e nós temos a glicose. Vou explicar mais ou menos como que funciona esse ciclo, tá? Insulina é um hormônio produzido no pâncreas, ok? Qual é a função da insulina? Quebrar a glicose para ela ir quebradinha para as células, para gerar energia. A energia que a glicose dá é uma energia rápida. É uma energia imediata. Por exemplo, você comeu um pão, você já está com energia. Quem tem hipoglicemia, chupa uma bala, já melhora. Por quê? É energia em rápido. Em rápido prazo, assim. E glicose, gente, vamos deixar claro. Tem gente que fala assim, eu quase não como doce. A pessoa fala como se fosse assim. Mas a pessoa adora um pão, adora um macarrão, adora uma massa. Isso é glicose, tá? Geralmente o que a gente coloca dentro de nós não vai ser aquilo dentro da gente depois do processo de bioquímica. Tá? Aprendi isso. Por exemplo, a gordura, quando você come uma gordura de qualidade, ela vira energia. E é uma energia de médio e longo prazo, ou seja, uma energia muito mais bem aproveitada. Isso é outro assunto. Olha quanta coisa que a gente tem que falar. Mas tá, você comeu um pão, você comeu um doce, tá lá a molécula de glicose, tá aqui. Boiando aqui no seu sangue. A insulina, o pâncreas vai produzir insulina, essa insulina vai até essa glicose, vai quebrar essa molécula para ela ir em partículas pequenininhas no sangue para gerar energia para você. Beleza. Então, glicose é o que você come, insulina é o que é produzido no seu pâncreas. Tá. Quando você faz um exame de glicose, você também tem que pedir o exame de insulina. Por quê? Vamos supor que a glicose daquele cidadão está ok. 80, tá, gente? Glicose de 90 para cima já é glicose complicada, tá, gente? Os valores de referência para saber se você já está diabético. Mas eu tô com medo que a minha ontem deu 98. Tá pré. Vamos dar um jeitinho nisso aí. E tem algum motivo para isso, que você come muita carne, mas nós vamos investigar. Tá.
Então tá lá, a bolinha de glicose. O pâncreas produziu. Sua glicose está lá 80. Ai, que lindo, não tem nada, mas vamos ver a insulina. Se a insulina estiver acima de 7, de 8, esse pâncreas já está tendo trabalho demais para quebrar essa glicose. Tá funcionando ainda? Tá funcionando. Mas já tá fadigado, ele já tá cansado. Vai chegar um ponto que o pâncreas faz o quê? Ele não consegue mais produzir insulina por tanto de glicose que está chegando, por tanto dessa bolinha que está chegando. Não vence? Não vence, aí a insulina vai subindo, tá? Porque ela está trabalhando, só que ela não está chegando mais. Aí acontece o quê? O pré-diabetes. Aí a glicose também começa a subir, porque está acumulando glicose aqui, porque a insulina não está dando conta mais. O pâncreas não está dando conta. E a insulina é um hormônio-chefe. Por quê? Aqui, quando tem glicose em excesso no sangue, acontece um processo que chama, vou falar do termo bem leigo, uma caramelização no sangue. O sangue fica grosso, fica açucarado. Já viu melado? Aí vem o quê? Aumento da pressão arterial, porque o sangue não flui mais. Claro. Então, aí vem a pressão alta. Daqui a pouco, entupimento das veias, que não é a gordura da picanha, é o excesso de glicose no sangue. Angina, infarto, e aí, por aí vai. Com tudo isso, os hormônios que precisam estar sendo produzidos de forma harmônica com a insulina, não estão. Aí começam os processos de baixa autoestima, tristeza, depressão e tudo mais. Sim, porque ela também regula tudo isso. Tudo isso é o que a gente chama de síndrome metabólica. Sabe que eu há poucos anos eu descobri que diabetes, na verdade, a pessoa tinha uma deficiência. E não, porque esses dias aconteceu um caso comigo que eu tava chegando num local e tinha um acidente. Tinha acontecido um acidente. Uma menina tinha batido num carro, ela tinha, como se ela tivesse perdido, desgovernado, assim. Ela bateu num outro carro, ela, sabe, perdeu a direção, assim. Nossa. E aí, quando eu cheguei perto do carro, ela tava se debatendo, ela batia no rosto, assim, e ela tinha sobrepeso. Uhum. Mas eu percebi, olhando pelo vidro do carro, que ela estava falando com alguém em chamada de vídeo. E eu pedi para ela abrir a porta. Quando ela abriu a porta, eu peguei o telefone, falei com a pessoa e era a namorada que me explicou que ela era diabética. E eu imaginei, então ela tá, na verdade, ela ficou, né, hipoglicêmica, obviamente, e então entrou em choque e daí, enfim, desmaiou, bateu lá, sei lá. Tanto é que daí, na hora, eu procurei ali um pão, alguma coisa, com doce e tal, para dar. Só que até alguns anos atrás, eu achava o quê? Uma pessoa diabética, ela não pode comer doce. Entendeu? Porque, pra mim, uma pessoa diabética, ela tinha excesso de doce. Não, ela tem deficiência de insulina, de produção de insulina. Pois é, porque eu ligava a questão da glicose. E eu acho que muita gente faz isso, por isso que eu te perguntei da glicose. Acontece? O que é? Isso aí é o paliativo. O que precisa ser tratado no diabético? A insulina. A insulina quebra a glicose. Quando o médico fala para você assim, e até mesmo o nutricionista, você está diabético, você não pode comer doce, faz sentido? Faz. Por quê? Porque se você comer doce, não vai ter insulina para quebrar essa sua glicose. O seu sangue vai ficar grosso. Só que essa é a solução? Essa não é a solução. Claro. A solução é, você é diabético, então vamos lá tratar a sua insulina? Vamos colocar essa insulina no lugar dela para que você possa ter uma alimentação normal, para que você possa tomar um frisante sossegado, para que se você quiser comer uma batata frita, você pode comer, que isso não vai trazer danos maiores no seu corpo. É isso, só que o que eu falo sempre? Ai, Deus, é uma birra constante que eu tenho da medicina e até mesmo da nutrição tradicional. Sabe por que ela é co-host aqui, né? Só pra deixar claro, que ela não tem mimimi, que ela tem birra, que ela tem ranço, que aqui só tem gente sem mimimi. É só pra deixar claro, gente. Ai, não. Eu não dou conta desse povo que fica remediando as coisas, sendo que tem que tratar o fundamento da coisa. Sabe? O que adianta eu dar para o meu paciente um medicamento
de diabetes, sendo que eu não estou tratando a causa. Qual Sim. é a causa do diabetes? Gente, falo aqui em rede nacional que eu estou fazendo isso aqui, né? Vai para tudo quanto é canto isso aqui, sem medo de errar. O diabetes tipo 2 tem como ser curado através de alimentação e suplementação. Chupa essa, tá? Corte, pelo amor de Deus. Não, porque eu fico louca também com isso, porque tudo é assim, ó. Aí já vai pro hospital, aí já começa a meter aquelas agulhinhas lá que tem que ficar nisso, aí já... eu já gosto, sabe o quê? Vitimismo. Porque o povo que adora se vitimizar é o brasileiro, né? Aí ele adora dizer assim, eu sou doente. Mas você citou uma coisa muito importante. Pega uma pessoa vitimista e olha a alimentação dela. Mas aí, amor, eu vou te falar uma coisa. Sabe que as pessoas... Endorfina lá no chão, não tem. É que eu tenho essa marca do pessoa. espumante. O Afrodite, ele tem um espumante porque... Você é presa aqui. Porque a minha vida ela é baseada em chegar em casa, tomar um espumante e bater um papo. Porque isso aí é importante, né? Faz parte do relacionamento. Porque a rotina, ela fode qualquer relacionamento. É sem mimimi, né? Assim, ela fode real, entendeu? Mas se tem um espumante, né? Um ouro, fica a dica. Um ourinho, né? A gente gosta, assim. E eu fiz todos os aniversários, todas as coisas, todas as datas, tudo pertinho, sabe? Pagar ouro bem juntinho. Porque eu sou esperta, né? Com certeza. Mas então, aí tu falaste da outra vez pra mim uma coisa que eu achei muito importante e que eu acho que é um recado legal pra galera. Porque todo mundo fala assim, nossa, tu bebe todo dia, como é que tu não engorda? E essa barriga trincada, não sei o quê. Gente, esse corte que eu coloquei no Instagram foi o que mais deu visualização. Pois então, sabe o que acontece? A gatinha aqui, gatinha não, né? A tiazinha aqui, amor, ela bebe Brute, Extra Brute ou Nature Brute. Que é tipo assim... 0 açúcar, tá? Ou, assim, ó, apenas a fermentação da uva. Então, meu bem, a gente tá falando de uma coisa extremamente natural. Tem o álcool, obviamente, mas o álcool que vem também da fermentação da uva. Isso é importante falar, tá? Kelly também é cultura. Sim, porque eu estudei, né? Fui lá pro Vale dos Vinhedos, né? Só tá faltando Napa Valley, mas em seguida tô lá, tá? E detalhe, gente, né? Eu vou repassar rapidinho aqui, que eu acho que já tá dando. Vou passar rapidinho aqui. Não, mas é importante, porque quando falar de bebida é importante pra, né? É importante. É isso aí. Nós temos uma enzima que quebra o álcool. Como muita gente acha que a gente tem lactase, nós não temos, por isso que a gente não é tolerante ao leite. Tá? A gente para de produzir lactase na infância, porque a gente para de mamar. Então, a gente que teme mamar leite de outro ser vivo, que não é da nossa mãe. Né? A vaca não é nossa mãe. Né? Tem uns aí que são filhos de vaca. Eu acho que isso está muito claro, que nós não somos filhos das vacas, né? Acho que isso está claro. Mas, enfim, nós temos enzimas que quebram álcool. E quando você tem uma regularidade no consumo de álcool, você nunca vai encher a cara. Você nunca vai cair de bêbado. Porque se você juntar todos os brutezinhos durante a semana só para tomar no final de semana, aí tem uma sobrecarga. Aí você não consegue... então até paga vale, né, amor? Fica feio. Exato. Fica feio. É feio. O fígado vai ficar sobrecarregado, sim. Mas você sabia que cirrose hepática, ela é muito mais de carboidrato refinado do que de álcool? Mas tá bom pra ti. Fechar com essa. Adorei, gente, adorei. Adorei. Podemos falar disso. Adorei. Pão gera muito mais cirrose hepática do que álcool. Então tá explicado, né? Podemos parar de, né, me questionar? Daí qualquer coisa eu vou direcionar pra ti, pro teu direct, pode ser? Manda pra mim. Manda pra ela. Não, é que eu acho legal, gente, de verdade, assim, brincadeiras à parte, né? Eu sempre, de fato, brinco com vocês, porque eu sempre, as minhas fotos, né? Sempre com espumante, sempre sorrindo. Porque sim, o sorriso, ele faz parte. Independentemente da gente estar 100% feliz, a gente tem essa felicidade dentro da gente. Basta que a gente lembre, que a gente toque, que a gente aperte o botãozinho e que a gente agradeça. Porque pessoas felizes e gratas, elas jamais permitirão que a tristeza, que a depressão ou que a falta de autoestima entre na vida delas. Elas buscarão ajuda, entenderão o seu processo e buscarão, né, profissionais adequados como a Suzana e entenderão um caminho muito melhor para si, porque a gente está sempre se reinventando. O desafio de hoje é um, o de amanhã é outro, o de depois de amanhã é outro, e assim a gente vai,
né? Eu sempre digo, o leão de hoje é um, então assim, o meu marido... cobra de manhã é outro. E assim vai. O meu marido diz, olha, eu casei com a Kelly pra ter paz. Eu falei, coitado, amado, tivesse me avisado, né? Tivesse me avisado, porque paz é uma coisa que não existe aqui, tá? É assim, ó, aí ele diz, quando eu tô paradinho assim, que eu acho que eu vou dar uma descansada, aí vem aquele, não, agora nós vamos mudar, não sei, agora nós vamos fazer... Sim, porque eu me reinvento e eu trago isso pro Afrodite. A Afrodite é o poder feminino, é o poder que a gente carrega. E essa Afrodite aqui tá aqui por isso. E ela sabe por quê também, né? Sim. Entre outras coisas mais. Sim. Obrigada por vocês estarem conosco. É um santé, porque merecemos. Que merecemos, que podemos. É isso, luxo, poder e glória, né? Acompanhem, por favor, a plataforma Cubo Play e estaremos sempre com vocês nas quartas-feiras, ao vivo, se vocês quiserem acompanhar. Se não, lá na plataforma sempre que quiserem, ok? Beijos carinhosos, deusas e deuses, sempre um prazer. Até mais!